Boa noite. O núcleo de árbitros de São Miguel considera gravíssimo a falsificação de um relatório por parte da direção da Associação de Futebol de Ponta Delgada. O caso implicou a demissão do Conselho de Arbitragem. O presidente do núcleo, Fernando Pereira, diz que não foi defendida a verdade desportiva. A 18 de agosto, João Botelho foi inscrito na ficha do jogo Santiago Operário relativo à Taça Amizade, sem estar inscrito na Associação de Futebol de Ponta Delgada. A inscrição do jogador só foi oficializada a 22 de agosto. A Associação de Futebol de Ponta Delgada, em sintonia com o Operário, alterou a data do relatório do árbitro sem o seu consentimento, passando a data do jogo de 18 para 23 de agosto. Pretendia o Operário que o jogo de pré-época com o Santiago servisse para limpar o castigo de João Botelho, proveniente da época passada. Perante a atitude da direção da Associação de Futebol, o Conselho de Arbitragem, liderado por Adriano Cabral, decidiu demitir-se em bloco, não o fazendo na altura porque estavam em causa as fases finais dos campeonatos dos escalões de formação. A 27 de dezembro foi apresentada a carta de demissão. Nós, quando tivemos conhecimento de que o nosso árbitro que tinha sido nomeado para o jogo Santiago Operário em agosto, e que foi coagido no sentido de alterar o seu relatório, e eu depois, posteriormente, que foi também indiciado pela Federação de Futebol no sentido de averiguar o que é que se teria passado com o relatório, nós questionamos a direção para saber efetivamente o que é que se tinha passado. Nós não podíamos compactuar com essa decisão que foi feita, visto que mexeu com o nosso trabalho. Aqui um lapso no lançamento desta peça. Estávamos a dizer que o núcleo de árbitros de São Miguel considera gravíssimo a falsificação de um relatório por parte da direção da Associação de Futebol de Ponta Delgada. O caso implicou a demissão do Conselho de Arbitragem. O presidente do núcleo, Fernando Pereira, diz que não foi defendida a verdade desportiva. O pedido de demissão do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Ponta Delgada abriu uma crise no setor. Segundo os estatutos da Associação, cabe à direção assumir a gestão da arbitragem. A Associação de Futebol de Ponta Delgada sugeriu a criação de uma comissão de gestão constituída pelos próprios árbitros. O Núcleo de Árbitros de Futebol da Ilha de São Miguel, formalizado em julho de 2012, lamenta não ter sido consultado e não concorda com a criação de uma comissão de gestão. Uma comissão de gestão não é um meio adequado, uma vez que foi proposto aos árbitros, numa reunião com os árbitros, simplesmente, uma comissão de gestão pelos árbitros. Os árbitros querem ser isentos, que o são, e não querem estar a fazer avaliações em causa própria. Um árbitro nunca poderia fazer uma nomeação quando ele sabe que poderá estar a ser prejudicado ele próprio ou um colega. Fernando Pereira defende a nomeação de um novo Conselho de Arbitragem e até já há um nome que se perfila, Hélder Rodrigues. Sobre a situação que levou à admissão do ex-Conselho de Arbitragem, o presidente do Núcleo de Árbitros de São Miguel compreende a decisão. Nós entendemos as demissões do Conselho de Arbitragem, dado que as situações que causaram essa demissão são situações gravíssimas. Não podemos deixar de lamentar que um árbitro, quando em campo tem dificuldades em fazer uma análise que no calor da sua condição física e mental, após um desgaste físico, por vezes analisa um lance menos bem, põe a verdade desportiva no relatório, que depois em sede não própria, que é um campo de futebol, nas secretarias, assim dizendo, esse relatório será adulterado de forma que a verdade desportiva não esteja acima do nosso interesse. Outra situação que preocupa os árbitros são as condições de treino. O Serviço de Educação Física e Desporto de São Miguel retirou a utilização do relevado das Laranjeiras, alegando que os árbitros utilizavam o espaço para brincarem. Fernando Pereira diz que não compreende a decisão do responsável pelo serviço, Rui Melo. Na segunda semana de dezembro foi enviado um novo comunicado a informar que os árbitros deixariam de ter acesso ao retângulo de jogo em si, onde poderiam fazer os seus treinos técnicos e práticos para poder treinar, em virtude de estarmos simplesmente a fazer uma brincadeira e que estragávamos o campo e que danificávamos o relevado. Numa conversa no ano passado, no passado recente, se demonstrou
ficou surpreso com os treinos que estavam ali planeados para os árbitros, não compreende que agora numa outra função, em que também com outros poderes, nos tenha vetado a intenção de nós podermos ter as condições que qualquer outro clube tem para poder no dia-a-dia e no fim de semana apresentar o seu trabalho nas melhores condições. A RTP Açores procurou uma reação do Serviço de Educação Física e Desporto de São Miguel, mas até hoje ninguém se mostrou disponível para qualquer tipo de esclarecimento.